Estamos aqui novamente para mais uma aula do nosso curso de Teologia do Progresso Espiritual. Cumprimentamos a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Iniciemos então com a nossa oração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos início a um assunto novo e falaremos sobre perfeição cristã ou santidade. Comecemos com aquela exortação de Jesus. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito, que está lá no Evangelho de São Mateus. Então, existe uma ordem, uma exortação de Jesus a que sejamos perfeitos. Mas a vida já, desde as primeiras aulas, falamos que a vida cristã, por natureza, é essencialmente progressiva. Ou seja, é muito claro concluir que é uma ordem e que não somos perfeitos. Então temos que sair de um estado inferior a um estado superior, um estado de santidade ou perfeição. Já na segunda carta de São Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aí revela a necessidade de crescer na graça e no conhecimento. E Jesus, no Evangelho de Lucas, vai comparar o reino de Deus a uma semente de grão de mostarda, né, que cresce e se torna uma árvore frondosa, como já também nos referimos em outras aulas sobre essa passagem, mostrando que o reino de Deus é colocado em nós à maneira de uma semente que cresce e se torna uma árvore frondosa. Contudo, a primeira coisa que temos que perceber é exatamente o que é essa perfeição. É como nas empresas, hoje em dia, eles têm a missão. Né? Qual é a missão da empresa? E fazem algum lema como missão da empresa. Então, se nós não tivermos clareza do que é exatamente a perfeição, estaremos sujeitos a muitos desvios, como de fato acontecem dentro da igreja. Quantas heresias, quantas coisas erradas, quantos desvios, e talvez grande parte deles, não só do conceito errado de perfeição, mas por outros motivos, mas também pode advir dessa noção errada do que é realmente a perfeição. Então, veremos inicialmente algumas noções erradas, algumas falsas noções, primeiro por parte dos incrédulos, depois por parte dos mundanos, e por fim, por parte dos próprios devotos, daqueles que realmente querem, têm uma boa fé em seguir Jesus. Né? Primeiro, do parte dos incrédulos, não é bem propriamente, eu diria, uma noção falsa de perfeição. Né? É uma detração, eles querem escarnecer dessa perfeição. Então, atribuem essa perfeição a um fenômeno subjetivo, até um estado mórbido, uma patologia, né? E dizem que às vezes até tem fundo na sexualidade, porque os místicos falam em matrimônio, em beijo, em desposório espiritual, né? Para comparar, sendo que sempre sabemos, quem estuda sabe que são metáforas, porque as palavras humanas não conseguem expressar o que a pessoa sente, o que acontece misticamente. Mas, como não entendem e muito menos querem entender, fazem esse tipo de escárnio. Evidentemente que eles só conhecem um amor profano. Então, nada compreende do amor divino. E para esses é que podemos aplicar as palavras de Jesus. Não atireis aos porcos as vossas pérolas. Não adianta nem querer explicar. Portanto, não é uma noção falsa, é simplesmente uma maneira de zombar daqueles estados místicos tão bonitos e que tantos frutos produzem na vida cristã.
Em segundo lugar, temos a noção dos mundanos. Os mundanos, lembrando, aqueles que muitas vezes estão até na igreja, até têm alguma fé, mas que querem compartilhar a fé com a convivência com o mundo. Tá? Eles chamam muitas vezes a perfeição de devoção. Tá? Então, como são mundanos, veem os devotos às vezes como hipócritas, né? Que estão lá, mas escondem vícios, ou escondem projetos políticos ambiciosos. Já ouvi falar até de pessoas que acusam a instituição da confissão, que foi algo armado pela Igreja Católica para saber os pecados das pessoas e com isso dominar o povo. Coisas absurdas desse gênero, que estão tão longe da caridade, tão longe daquilo que a igreja quer fazer, de levar as pessoas a descobrir o caminho da santidade, que também não vale muito a pena discutir. Né? Mas eles comparam também a piedade, muitas vezes, com uma exaltação da sensibilidade, da imaginação, uma emotividade, e que também chegam a dizer que isso é bom talvez para mulheres, para crianças, mas não para homens que são guiados pela razão, né? Cheios de si. É algo, isso aí, do espírito racionalista que vem surgindo desde o século XIII, XIV, mas que teve o seu auge lá no século XVIII, XIX. Esse espírito racionalista que quer excluir qualquer revelação mística, qualquer coisa que a mente não alcance pelos próprios meios humanos. De novo, também é uma forma de escárnio, uma forma de diminuir a religiosidade, a devoção, exatamente o que Deus pode produzir na alma. Também esses mundanos vão dizer que essa perfeição às vezes é uma utopia, algo irrealizável. Por isso mesmo é até perigosa. Né? Essas pessoas não conseguem nem perceber que a igreja tem pelo menos 20 mil santos canonizados, né? Sem contar os beatos, os bem-aventurados, os que foram aprovados as virtudes heróicas, e muitos outros que, por falta das mais diversas situações, nem sequer houve um projeto um processo de canonização, muitas vezes por falta de recursos, porque são muito custosos. Ou seja, se temos 20 mil santos canonizados e outros tantos santos não canonizados, isso é um verdadeiro exército. Né? Se tantos conseguiram, por que outros não podem conseguir? Por que seria algo irrealizável? De forma alguma. Então é uma noção muito errada que é algo irrealizável. É exigente, sim, mas os santos, quando chegam lá, nem acham tão difícil. Né? Vão começando aos poucos, colocando uma renúncia aqui, um sacrifício mais ali. Com isso vão sendo ungidos cada vez mais com a força do Espírito Santo, ganhando novas forças e ganhando mais coragem para fazer um sacrifício a mais, para seguir um pouco mais adiante. E daqui a pouco começam a ter uma noção de que o mundo é nada frente àquilo que gosta de Deus, e tudo começa a se tornar mais fácil. E embora às vezes em grandes tormentos sentem alegria muito grande no coração, paz muito grande no coração, e com isso vão de passo a passo adiante, e nem sentem tanto o peso da cruz, porque, como Jesus diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Às vezes lemos as vidas dos santos, nos parece algo impossível, e na verdade, de certo modo, é impossível pelas forças humanas. É Deus que consegue isso em nós. Não devemos duvidar do poder de Deus, daquilo que Deus pode produzir em nós pela sua graça. E é só sua graça que sustenta, porque certamente se não tivessem a graça, também os santos não conseguiriam chegar aonde estariam. Por fim, aos conceitos de santidade dos devotos, aqueles que realmente buscam de alguma forma a Deus e têm alguma devoção, né? Mas acabam por qualquer motivo desviando-se, perdendo o foco, né? E às vezes agem segundo uma própria paixão pessoal, algum apego, uma visão distorcida da santidade. Primeiro, às vezes confundem devoção com devoções. Então, para eles, a santidade é fazer o máximo de devoções possível, participar de grupos os mais diversos, né? E ter uma vida cheia de compromissos aqui e ali com a igreja, etc. E às vezes até
em detrimento dos deveres de Estado, às vezes até prejudicando o próprio serviço, seu trabalho, prejudicando o convívio familiar, diminuindo lá os seus deveres para com seus filhos, para com a sua família. E isso, obviamente, não é santidade. Outras pessoas, não tantas hoje em dia, mas mais antigamente era muito comum, se dedicam às vezes a jejuns e austeridades, né? E transformam isso como a meta, né? E colocam isso como o máximo da santidade, e às vezes como conseguem alguma vitória, e ainda ficam fazendo juízos equivocados às outras pessoas, porque eles conseguiram e outros não. É aquele que Jesus fala, daquele fariseu que dizia que jejuava 2 vezes por dia, ele não era que nem os demais, né? Ou seja, considerava-se superior. Também não é isso a perfeição. E outros também confundem com consolações espirituais. Então, se eu estou sendo muito consolado pelo Senhor, é porque estou no meio santo, né? E isso é muito comum em recém-convertidos. Às vezes o Senhor dá muitas consolações para que a pessoa tenha força suficiente para largar o vício, o pecado, a vida errada que vivia. E, no entanto, isso acaba, às vezes, ensoberbecendo, achando que a santidade é aqui. Ter bastante consolação, porque daí a presença de Deus é forte e nisso está a santidade. Ainda outros desviam-se, perdem os focos e começam a se comprometer com as obras exteriores. Descuidam da vida interior para se dedicarem ao apostolado. Acabam se desviando, né? Então, às vezes, a perfeição chega a ser o socorro dos pobres, chega a ser qualquer tipo de apostolado e transforma-se, na verdade, o próprio pobre como centro e não Deus como centro. Não queremos dizer que não seja importante, a caridade para com os pobres é muito importante, mas ela não é o principal. O principal é buscarmos a santidade, que veremos logo a seguir o que é a santidade. Outros se desviam do foco pelo lado oposto. Apegue-se muito, por exemplo, à liturgia, e colocam na liturgia todo o seu afeto, toda a sua força, e também descuidam-se da santidade, né, da perfeição. Outros se apegam à teologia, ou à filosofia, ou ao estudo, como um fim em si mesmo, né? E, na verdade, muitas vezes é para desviar o foco, que às vezes uma luta, umas exigências que a santidade faz, de renunciar ao mundo, de renunciar a si próprio, coisas que são um pouquinho mais difíceis do que simplesmente estudar e às vezes do que se dedicar a outras pessoas, né? Outros ainda vão lá e começam a ler livros místicos que tratam de êxtase e visões e fazem todos os esforços mentais, imaginativos, para ver se experimentam esses fenômenos místicos, quando esses fenômenos místicos são algo acessório, não acontecem com todos, né? Com algumas pessoas, evidentemente Deus vai se revelando aos poucos e acaba produzindo consolações mais cedo, mais tarde, e ardor, com certeza, em todos, um ardor muito grande. Mas os fenômenos místicos são acessórios, não são o principal. Tudo isso são desvios do foco da santidade que ocorrem dentro dos próprios devotos e que prejudicam muitas vezes, tantas vezes, a própria igreja. Por isso, daremos início, então, hoje a esse estudo da perfeição da vida cristã. Ela vai se dividir em 5 tópicos, que veremos provavelmente em 3 ou até 4 aulas, não estou bem certo. A primeira, que vamos demonstrar que a perfeição consiste, em suma, na caridade. O segundo tópico, que a perfeição supõe nesse mundo o sacrifício. E que combina amor e caridade, deve andar juntos, como 2 faces de uma mesma moeda, embora que o sacrifício seja meio e a caridade seja fim. E que essa caridade também abarca tanto os preceitos, os mandamentos, como os conselhos evangélicos, dos quais os principais são pobreza, castidade e obediência, né? Mas há muitos outros. E que também essa perfeição da caridade tem graus e limites nesta terra, tá? Ela tem um limite que podemos atingir. Então falaremos desses 5 tópicos hoje do primeiro. Então, o primeiro, como vimos, que é a perfeição cristã, consiste na caridade. Vejam que cada pessoa, vai dizer Santo Tomás,
Cada um é considerado perfeito quando atinge seu fim próprio, que é a sua última perfeição. Então, atingir o fim próprio é a perfeição. E Deus é a perfeição infinita e também a fonte da nossa perfeição. Então, quando atingimos essa perfeição absoluta, que na verdade não se atinge nesta terra, alcançamos o nosso fim. Né? Mas há uma outra perfeição, chamada progressiva, que tende para o fim. Né? E o próprio Santo Tomás vai dizer: o fim último do homem é o bem criado, ou seja, Deus, que é o único capaz, por sua infinita bondade, de satisfazer completamente a vontade humana. Deus é o único capaz de satisfazer completamente a vontade humana, e Ele é o nosso fim. E Ele é sobrenatural. Por isso que falamos de espiritualidade. Por isso que crescer na espiritualidade é crescer com o Espírito Santo, crescer com a graça de Deus, que é sobrenatural. Por essa razão, jamais o homem vai encontrar nas criaturas que não são Deus algo que satisfaça suas aspirações mais profundas. As criaturas, por fim, sempre chegam a um nada que é o humano, não é? Então, as criaturas podem ser instrumentos, alguém que a gente vê nelas uma expressão da bondade divina, mas não um apego ou um fim em si próprio. Né? Deus, como se diz, por sua infinita bondade, é o único capaz de satisfazer completamente a vontade humana. Né? Somente poderemos nos aperfeiçoar, chegarmos à santidade sem cessar, nos aperfeiçoar sem cessar, se nos aproximarmos de Deus. Não há outra maneira. Né? E isso somente é possível através de Jesus. E Deus enviou Jesus para ser o nosso caminho para ir ao Pai, para ir a Ele. Né? Então, a nossa perfeição justamente consiste em viver para Deus em união com Jesus Cristo. Essa é a nossa finalidade da vida e a fonte de toda a perfeição. Ir para Deus em união com Jesus Cristo. Viver para Deus. Ou seja, é preciso orientar para Deus todas as nossas ações. Que tudo glorifique a Deus. Conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus. Conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Com isso, estaremos glorificando e cumprindo a nossa finalidade, nos santificando. Tá? E como é que fazemos isso? Praticando as virtudes cristãs. Na verdade, tudo ruma para as virtudes cristãs, pois o fim das virtudes é unir-nos a Deus. Então, a pergunta que vem é: será que há uma virtude principal que resuma, que englobe todas as outras? E a resposta é positiva, porque a perfeição cristã, na verdade, consiste na caridade. Né? Ela é essencialmente a caridade. Primeiramente, a caridade como amor a Deus e depois, secundariamente, como amor ao próximo. Né? Não há dois amores, há um só, que vem de Deus, se estende e se expande para o próximo. São Paulo vai dizer aos Colossenses: acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Então ele chama a caridade de vínculo da perfeição. E também em Romanos ele vai dizer: a caridade é o pleno cumprimento da lei. Ou seja, quem tem caridade ao máximo cumpre a lei com perfeição. E também desde o Antigo Testamento, a ordem que foi dada também por Jesus, que é o primeiro mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento, e ao teu próximo como ti mesmo. Ou seja, Jesus vai dizer, nesses dois mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, se resume em toda a lei e os profetas. Então, a caridade é o amor cristão, o amor a Deus. Por isso que excluiu o pecado, porque Deus não se mistura com o mal, não se mistura com a sujeira. A caridade é pura. Né? Então, deve excluir o pecado. E por isso que quando pecamos, perdemos justamente a caridade, que é o amor de Deus, porque preferimos o nosso bem, o nosso prazer, e não a Deus. Esse amor a Deus e ao próximo é um amor sobrenatural, não é um amor humano,
É um amor dado por Deus, recebido de Deus, gerado pelo Espírito Santo em nosso coração. Não é um mero sentimento, é um fruto da vontade. Amamos a Deus com a nossa vontade, que é aperfeiçoada por essa virtude da caridade e ajudado pela graça de Deus, pela graça atual, pela graça do Espírito Santo. Como somos feitos de corpo e alma, muitas vezes há mistura também de afetos, de sentimentos, que se misturam às vezes com afetos nobres, mas nem sempre esses sentimentos existem. Então, por exemplo, o amor de mãe para o filho é um amor afetivo, que a mãe quer o bem do filho independente do seu bem, tá? Mas também há muito de sentimento humano em relação ao filho, e se misturam, e nem por isso deixa de ser um mau amor, é um bom amor. De qualquer forma, o sentimento nem sempre precisa existir. Ele é um acessório. É só imaginarmos aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, como mendigos de rua, às vezes vão lá acolher o mendigo, asqueroso, às vezes purulento, meses ou anos sem tomar banho. Ora, é difícil ter um sentimento de ser agradável, né? A pessoa vence a si próprio para, por amor a Deus, dar amor a essa pessoa. Então, a essência própria do amor, da caridade, é a dedicação, não é o sentimento. Então, às vezes a pessoa diz, eu vou lá porque eu não vou lá porque eu não me sinto bem. Ora, na verdade, a dedicação e o amor a Deus é que deve estar acima de tudo, não o fato de se sentir bem ou o fato de sentir algo, gosto para si. Se já vamos lá para o gosto pessoal, já estamos misturando, quando vimos na doutrina sobre o mérito, estamos misturando um prazer pessoal com a querer a vontade de Deus. Então, quando Deus pede uma coisa que nos desagrada, não faremos, tá? Porque não nos dá gosto pessoal. E isso, na realidade, não é caridade ou uma caridade muito imperfeita. A caridade é agradar a Deus antes de tudo e antes de nós mesmos, né? E antes das criaturas também. É fazer a vontade de Deus independente da nossa vontade. Querer ter o querer de Deus. E o mesmo pode-se dizer em relação ao amor ao próximo, né? O próximo é o próprio Deus que nós amamos no próximo, porque o próximo se trata de um reflexo das divinas perfeições. Amamos almas habitadas pelo Espírito Santo, se foram batizadas, ou pelo menos que possam ser habitadas, que tenham essa possibilidade de um dia se converterem e estarem em Deus, né? Quando amamos o próximo, estamos desejando a ele o bem sobrenatural. Embora que às vezes praticamos uma ajuda material, porque também é muito difícil. Veja, tem uma pessoa doente, é muito difícil ela se abrir para Deus. Uma pessoa com fome, ela não vai se abrir para Deus enquanto não matar sua fome, enquanto não for socorrido, não tiver uma dignidade mínima, que nem é tanto, às vezes uma coisa mínima, basta um pequeno lugar para morar, ter alimento e roupa, que às vezes é suficiente para se abrir para Deus. Então, acolhemos isso na esperança de que um dia ela se volte para Deus. Então, o amor sempre tem esse fim sobrenatural. Tá? Então, como falamos, não há duas virtudes de caridade, há somente uma. Tá? O amor de Deus, ao mesmo tempo, é amor de Deus, que a gente ama por Deus mesmo, e amamos o próximo por causa do amor de Deus. Amamos o próximo por Deus. Isso é a caridade. A caridade é a maior das virtudes. E ela abarca ela engloba todas as demais virtudes. Então, todas as outras virtudes, fortaleza, temperança, justiça, humildade, obediência e tantas outras que temos, né? Religião, elas são tudo expressões da caridade. Nós vemos lá em São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vai falar do hino da caridade, né? E ele vai dizer, a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, não é escandalosa, não busca os seus próprios interesses, a caridade não se irrita, não guarda rancor, a caridade tudo desculpa, tudo crê, tudo espera,
tudo suporta. A caridade jamais acabará. Por fim, ele vai dizer: por ora aqui nessa terra subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Ou seja, tudo ruma para a caridade. As pessoas às vezes dão muita ênfase, por exemplo, aos dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo são instrumentos, são meios que Deus nos dá para aperfeiçoar a caridade. O dom próprio que vai aperfeiçoar muito a caridade é o dom de sabedoria. Então são dados os dons para levar as virtudes à perfeição. O que Deus quer são as nossas virtudes. Por isso também, nos próprios processos de canonizações de santos, a primeira coisa que a Igreja analisa são as virtudes heróicas. Ou seja, alguma coisa, as virtudes que os santos fizeram que estão acima da capacidade humana. E são sempre as virtudes. Se eles não tivessem a graça de Deus, um ser humano comum, nas condições normais, não teria capacidade de fazer o que o santo faz. Por isso que são virtudes heróicas. E a virtude das virtudes é a caridade. A caridade é a maior de todas as virtudes e é a própria essência da perfeição. Por isso que também não é preciso muito conhecimento. E por isso que há tantos santos, às vezes iletrados, às vezes com pouquíssima cultura. E, aliás, penso que existem até mais santos místicos com pouca cultura do que santos místicos muito cultos, porque depende da caridade. O que nos une a Deus é a caridade, não é o conhecimento. A caridade é que une a Deus, independente de conhecimento, embora, claro, não podemos dizer que o conhecimento seja desprezível. É muito útil, mas acima de tudo está a caridade. Era o que tínhamos para o dia de hoje. Agradecemos a atenção de todos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Santíssima, nossa Mãe. Muito obrigado.